Em mais de um ano de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus no mundo e agravamento da transmissibilidade de Covid-19 no estado do Paraná, a Fundação de Asseio e Conservação, Serviços Especializados e Facilities, FACOP, iniciou uma série de produção de informações disponibilizados em todos os seus canais de comunicação, baseados em dados científicos e técnicos. Atualmente, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, são mais de 7 mil novos casos de Covid-19 na capital, com um total de 185 mil casos, resultando em mais de 4 mil mortos. São dados impressionantes. Nós entrevistamos Adonai Arruda, médico veterinário por formação, conhecedor de gestão em saúde pública, presidente da FACOP, SEAC Paraná, World Federation of Facility Services Contractors e diretor comercial Sul Rigiserve Grupo Verzani e Sandrini. Explicou vários pontos importantes sobre a transmissibilidade do vírus, vetorização, vacinação, exposição de pessoas em meios públicos e privados, explicando a importância de higienização pessoal e também os cuidados que o setor de asseio e conservação precisam enfrentar no dia a dia para o enfrentamento da Covid-19. Acompanhe. Nesse momento de grande importância, aonde estamos atravessando uma pandemia de dimensões intercontinentais, uma instituição como a FACOP efetivamente tem que estar presente nos seus pronunciamentos. Ao longo desse cerca de quase um ano e meio, já oportunizamos não só ao setor de asseio e conservação, ao setor de facilities em geral, mas enfim, a todas as dimensões que podemos alcançar, várias preleções por pessoas renomadas e de efetiva capacidade para poder trazer os seus posicionamentos com propriedade. O que vimos apreciando é que a situação toma uma dimensão tão estapafúrdia que muitos e muitos, de repente, se investiram de uma autoridade professoral. Todo mundo hoje se sente com capacidade e condições de expor posicionamentos, muitas vezes sem os devidos fundamentos. Então, na apreciação dessas características e pela particularidade que hoje a FACOP possui por já ter dimensões nacionais e estar a poucos dias de alcançar a dimensão internacional, inclusive trazendo os idiomas espanhol e inglês para dentro dos seus cursos, devidamente homologado pela instituição internacional World Federation of Facilities and Business Contractors, nós entendemos que alguns pontos precisariam ser trazidos à baila. Então, vejamos o que é efetivamente claro e pertinente. Como que acontece a transmissão viral? A transmissão viral acontece devidamente comprovado científica e tecnicamente pelas vias aéreas. Ora, então, se esse é o principal meio de transmissão, consequentemente, o principal meio de proteção é fazer com que nariz e boca estejam devidamente protegidos. Sabe-se também que a distância regulamentar ideal para o contágio mais direto, pessoa a pessoa, seria em torno de 2 metros. Ora, então nós já temos 2 pontos fundamentais: a utilização da máscara e o distanciamento regular em torno de 2 metros.
O que nós podemos entender como aglomeração? Ora, aglomeração é a disposição no mesmo ambiente de uma coletividade que seja superior a uma dezena de pessoas e que, por essas circunstâncias, propiciem um distanciamento menor do que 2 metros. Então, vejamos se nós entendemos o que é aglomeração, se nós temos ciência de como utilizar uma máscara, se nós temos ciência de que essa transmissibilidade natural vem pelas vias respiratórias. Temos que estar claros que, ao falar, ao cantar, ao tossir, ao respirar, ao bocejar, ao processar qualquer método, qualquer forma mais intensa com boca ou nariz, num raio de até 2 metros, a pessoa acometida da doença estará fazendo com que essa transmissão ocorra pessoa a pessoa ou pessoa ambiente. O que nós temos que balizar? No pessoa a pessoa, se eu tenho meus 2 metros de distanciamento, se eu estou com máscaras de qualidade, com todos os pré-requisitos de proteção de forma bilateral, eu já estou com um determinado nível de redução de probabilidade de que um transmita ao outro. Sabemos o quê? Que o principal vetor através do indivíduo são as suas mãos. Então, quando eu deposito as minhas mãos num mobiliário, quando eu pego uma maçaneta, quando eu utilizo qualquer material, e se neste ambiente existir a contaminação, eu trazer as mãos para o meu corpo, para outra pessoa, para os meus olhos, eu estarei sendo um transmissor, estarei fazendo um papel de vetor deste vírus, desta contaminação, desta doença. Então, aqui nós já conseguimos fazer uma diferenciação de transmissão natural e de vetorização. Transmissão natural é o indivíduo acometido da doença sem os seus devidos cuidados estar disseminando o vírus para outros ou para o meio ambiente. Vetorização é o indivíduo que, acometido da doença ou não, tenha encontrado uma forma de que esse vírus venha até ele e, através desta forma, ele saia propagando este micro-organismo em outros ambientes, em outros espaços, enfim, disseminando o risco da doença. Bom, o que nós temos que continuar dentro do nosso pensamento? Em qualquer doença advinda de um micro-organismo, e principalmente nas viroses, existe uma nomenclatura definida como período de incubação. Este período de incubação é o tempo da instalação da doença até o início da sua transmissão. Da mesma forma, os meios preventivos vacinais também detêm um período de incubação, que são os tempos definidos entre a inoculação da vacina até o momento que ela começa a fazer o seu efeito. Então, o indivíduo acometido pela doença,
tem de ficar em quarentena. Por quê? Porque durante aquele período de incubação ele estará sendo um transmissor da doença. Então, a partir do momento que a doença se instalou nele, ele tem um período que ele fica transmitindo a doença. E a vacina, a partir do momento que você a inocula, você tem o tempo definido para que ela possa começar a prevenir. Hoje, no nosso país, estamos basicamente com 2 tipos de vacina, a Coronavac e a AstraZeneca. Ambas são de 2 doses. Uma delas, a Coronavac, você aplica em 14 dias, ela começa a te trazer uma imunidade que pode alcançar um máximo de 50% e que, a partir da aplicação, 3 semanas depois, você tomará uma segunda dose em que, passado o período de incubação da segunda dose, ou seja, mais 14 dias, deve-se alcançar entre 80% e 90% de proteção. Ainda ontem, já saiu uma nova possibilidade de que talvez este modelo de vacina tenha que requerer até uma 3ª dose. Porque como nós estamos com um vírus que está nos afligindo há pouco tempo, pouco mais de 1 ano e meio, as pesquisas relativas a todos os processos medicamentosos, preventivos, do seu próprio período de incubação, de reinstalação, de novas cepas, ainda é tudo muito recente. Então, ainda muitas pesquisas continuam sendo desenvolvidas e sendo efetuadas para que amanhã ou depois venhamos a ter o conhecimento total. Mas, vamos lá. Coronavac, tomei a vacina, 3 semanas depois alcancei um pico de até 50% de proteção, tomo a segunda dose, 2 semanas depois fiz lavrar o período de incubação desta segunda dose e deverei alcançar entre 80% a 90% de imunidade. O que significa isso? Que o meu risco de vir a ser acometido pela doença ainda se mantém entre até 20%. E, se acometido, obviamente, a sintomatologia e os efeitos da doença, pelo fato de eu já ter uma proteção de anticorpos, poderão ser minimizados. Outro modelo de vacina que temos no país, a AstraZeneca. A AstraZeneca, o que acontece? A segunda dose é aplicada entre 81 e 90 dias. Significa que eu só começarei a ter acima de 80% de proteção a partir de 14 dias depois da segunda dose. Então, vamos nos entender e vamos nos precaver para que, mesmo vacinados, sabemos que temos um tempo para que alcancemos um nível satisfatório de proteção. Ora, hoje nós temos desde indivíduos que se portam de maneira totalmente descabida, até indivíduos que se portam através do exagero. Mas, num problema desta dimensão, como falamos lá atrás, uma pandemia de dimensões intercontinentais, o exagero, ele pode ser positivo. Então, se eu quero lavar toda a minha roupa, se eu tenho condição de trocar roupa todo dia, se eu preciso deixar sapato na rua, se eu preciso fazer determinadas situações que eu entenda como válidas, quanto mais eu buscar medidas preventivas, muito mais eu estarei defeso. Mas, vamos lá, para simplificar
e para procurar transformar tudo isso numa forma didática. Ponto 1. Distanciamento ideal, 2 metros. De que forma? Protegido com máscara. Que proteções e que cuidados devo ter com relação ao ambiente? Desinfetado, higienizado, de maneira profissional, com produtos e processos adequados e com orientações adequadas que podem ser feitas através dos cursos EAD da FACOP ou várias outras orientações que existem por aí. Mas orientação. Não adianta você pegar e passar um paninho num lugar ou qualquer coisa assim. Não, tem que ser ou com álcool gel ou com um desinfetante que efetivamente atenda a processo de defesa viral. Então, isso vem nas sequências. O álcool sempre presente, a forma de desinfecção das suas mãos, os cuidados que devemos ter junto com as outras pessoas, o processo vacinal, que tipo de medicamento possa ou não possa ser usado, sempre com orientação médica. Então, esses são alguns dos pontos que para nós aqui entendemos ser relevantes nesse momento, estar trazendo de esclarecimento para as comunidades. Queria apenas para concluir, colocar um fator que a FACOP já vem tentando trazer ao conhecimento das autoridades e que até então não tem recebido as oitivas necessárias. O Brasil recentemente, através da sua principal força produtiva, que é a agropecuária, recebeu o selo de país isento de febre aftosa. Ora, a carne bovina é um dos nossos principais produtos na nossa balança comercial de exportação. E uma das dificuldades que tínhamos é porque possuíamos um gado acometido de febre aftosa, que é uma virose de grande forma de multiplicação. Isso se levou quase 50 anos, mais do que isso, para que o Brasil viesse a ter essa titulação. Assim como na área humana, a paralisia infantil tem cerca de 15, 20 anos, que foi considerada como erradicada, a raiva transmitida pelo cachorro, pelo morcego, então essas viroses elas podem efetivamente se erradicar, como deverá acontecer com a Covid. Pode levar décadas, mas existem processos. E uma das coisas fundamentais é efetivamente evitarmos a vetorização. Então, como nós sabemos que os pontos mais críticos de propagação da doença estão nos locais de transbordo do transporte urbano, como nós podemos fazer para que estes locais venham a estar defesos? Primeira coisa, pedilúvio. O que é pedilúvio? Pedilúvio é um tapetinho que comporte até 2 passos com desinfetante. Por quê? Se eu estiver transmitindo pelos meus calçados, porque pisei num ambiente altamente contaminado, ao dar estes 2 passos neste tapete, o vírus foi atacado pelo desinfetante e morreu ali e não se transmitiu. Rodilúvio. Ora, quando os caminhões adentram as fazendas, advindos de uma outra fazenda, e estava transmitindo o vírus da febre aftosa, o rodilúvio fazia com que os pneus destes caminhões ficassem defendidos por um desinfetante, seja à base de mercúrio, seja à base de amônia quaternária, um desinfetante de grande força viral.
termos em todas as estações de transbordo rodoviário rodilúvios que façam com que os ônibus urbanos também não sejam transmissores, é uma alternativa positiva. Sabemos que hoje possuímos portais de nebulização, que cada estação de transbordo tenha nos seus acessos um portal de nebulização do antiviral. Ah, mas vai espirrar na pessoa? É nebulização. Que tenhamos um totem que existem e são facilmente encontrados e disponibilizados para medição de temperatura. Não precisa nem ter a pessoa do lado com o termômetro medindo. Você passa, coloca a testinha do lado e já te dá a temperatura e te libera o acesso. Que tenhamos times de limpeza profissionais, fazendo a limpeza externa e interna dos ônibus. Mesmo com gente lá dentro, qual que é o problema? Entrar com paninho, com álcool gel, usar um nebulizador. Quantas viagens internacionais você as faz e que existem regulamentos internacionais que o avião tem que ser pulverizado na saída do embarque? Por que cada vez que o ônibus vai sair ele não é nebulizado? Medidas simples, baratas, outra coisa, sem custo de mão de obra. Por quê? Hoje as escolas estão inoperantes, hoje tem vários ambientes que estão em home office, e essa mão de obra que já está na rubrica do Estado, da União, do município, contratada, e que está trazendo prejuízo para a empresa, prejuízo para o funcionário, demitindo, já está lá, já tem orçamento, já transfere a mão de obra daquele escritório para o ponto de transbordo. Então, eu acho que são medidas estratégicas e positivas, sabe? Que são muito mais práticas do que muito barulho do que se faz. Então, para efeito de concluir o nosso recado, nós gostaríamos que esta sugestão fosse pelo menos ouvida pelas principais autoridades e, quiçá, pudéssemos dar aqui à nossa comunidade uma possibilidade de trafegar com menos receio e com princípios de atividade de segurança na sua saúde pessoal. Obrigado.